Meu nome é Yogini Devakinath, eu sou do Brasil, da cidade de Santos, estado de São Paulo. É um prazer participar desse congresso sobre a cultura milenar, ou Escola Natipante, que se dedica a explorar a vida e sua sabedoria intrínseca. Minhas reverências ao Mahant Yogi Adityanath Ji, meu guru, Yogi Surajnath, Bhagavan Nath, e todos os membros da Universidade de Gorakhpur, em particular ao professor Ankit Singh. Bem, esse texto não é sobre os meus 6 anos como yogini, no Natipante e 28 anos como professora de yoga e práticas de yoga no Brasil, mas sobre o escopo da cultura da Escola Nat, sendo aberta à absorção e inclusão de muitos povos, castas, religiões e também sobre nós ocidentais, que seguimos os preciosos ensinamentos de Goraknath. Mahasiddha Natipante, seu potencial para penetrar em diversas culturas e no pensamento inclusivo, mas intransigente de Goraknath. Vivemos em um momento urgente de entender as mentes dos mestres siddhas e entender por que seus ensinamentos atraíram pessoas de muitos lugares, nações diferentes, como abelhas no mel, ao mesmo espaço cultural e práticas de yoga. É importante explicar brevemente a trajetória de Goraknath, que muitos historiadores, baseados em materiais arqueológicos e textuais, relatam sua existência entre os séculos 9 e 12. Alguns falam no século 13, e sua peregrinação por montanhas e vales em várias regiões da Índia, Nepal, Sri Lanka, e sua conexão com muitos shaivas, tântricos, budistas e sufis, yogis na região da Bengala, Caxemira, Deccan, Maharashtra e etc. O Uttar Pradesh, esse estado, cuja cidade de Gorakhpur nos lembra de seu nascimento, homenageia esse mestre Siddha, tendo sido visto aqui, como os Siddhas dizem, pela última vez, depois de sua longa vida e trabalho. Existem muitas lendas, mitos ou contos populares que falam da habilidade dos siddhas adquiridos pelo yogi Goraknath, que o colocam em vários lugares ao mesmo tempo, etc. Como seus ensinamentos influenciaram reis e pessoas comuns em sua trajetória de vida. Goraknath me parece ter sido um homem cuja mente viu além das formas humanas e das condições impostas pelo nascimento, pela sociedade, e isso se deve naturalmente ao fato de que tantos seguidores de diferentes religiões se tornaram seus discípulos e absorveram a cultura Nat em seu modo de vida naturalmente. Como entender a mente de um Siddha? É interessante que possamos entender o yoga das palavras de Goraknath. O yoga não é dividido em tipos como Hatha Yoga, Raja Yoga, etc. Não é para um sistema social ou religioso específico. O yoga definido, como diz Gorak, é de natureza não sectária, cheio de compaixão pela humanidade, é consciência pura sem escolha, por isso é unificador psicologicamente, unidade para todos no fogo da observação, esvaziamento de dentro também. Portanto, é um dos ditos de Goraknath que revela o espírito universal de um Siddha. Yoga não é Varna, Yoga não é divisão, Yoga é meditação, Yoga é virtude, Yoga é compaixão. Goraknath. Assim, após essa definição, podemos deduzir o caráter universal dos dizeres de Goraknath. Yoga sem princípio nem fim, sempre pleno e cruzando o tempo, preservando sua essência indivisível. O corpo, no conhecimento dos natas e yogis, é um micro-universo que está em transformação. Por isso o yoga pretende fortalecer esse instrumento para a sua consciência, para quebrar os padrões da cadeia limitadora da mente condicionada e da vida limitada, para desenvolver a autodisciplina e o estado de plena consciência na vida. São as práticas de asanas, bandhas, pranayama,
pranamas, mudras e outras que fornecem a direção da energia de um praticante para o despertar da consciência, para o insight da presença da consciência com o sentido de alak. A compreensão do sentido de alak é o primeiro e último passo, pois o primeiro passo certo é em si mesmo um último passo, de certa forma, seja qual for a distância da jornada. O estado de imersão chamado Unmani, quando a mente individual se dissolve na mente universal e quando há uma compreensão da pureza e da liberdade incondicional. O yogi é um buscador incansável com a liberdade do conhecimento conquistado pelos Siddhas. Existem muitas práticas a serem desenvolvidas, como por exemplo, Gorak falava sobre a consciência da respiração, o mantra do som da respiração a ser observado, ou seja, Soham ou Hans Ajapa. São instrumentos naturais que estão em todos, algo muito natural e fácil de observar. A mente se concentra em observar a respiração e somente ela. Pode ser por meio de um som produzido ou mantra mental, mas está lá. Outra técnica é a concentração em um ponto do corpo, bindu. Digamos a sensação sempre vibrante no centro do lábio superior. Quando sua atenção se volta para um único ponto, você experimenta uma concentração profunda que leva à meditação, ou um estado onde a mente diminui a quantidade de pensamentos e o espaço se torna perceptível de forma a neutralizar todas as tensões e lutas internas e cálculos mentais. Meu mestre Yogi Surajnath descreve o trabalho de meditação como a presença hábil da mente com paixão silenciosa, nada desejando, implicando ser responsável e virtuoso na vida diária. Praticar leva a consciência e a consciência à expansão da percepção, além dos limites e ao condicionamento da mente. Essas mudanças ocorrem na vida do yogi e dão origem a uma sensação de estabilidade mental, paz e conforto que perdura por si só, estando fora do insight. O ensinamento importante descrito no livro Os Dizeres de Goraknath, que foi totalmente ditado e apresentado por meu mestre Yogi Surajnath e seu amigo Bhagavan Nath, é sobre a doce morte de Goraknath. Ele diz assim: morra, Yogi, morra. Morrer é morrer doce. Morra a morte que Gorak morreu, vendo e observando. Não se refere à morte física, mas à morte psicológica, pondo fim à mente orientada para o eu, despertando para a natureza geral ou universal da mente e seu fim. A doce morte de morrer é uma questão de tempo em todas as formas, para que a vida real seja estabelecida. A morte ou a morte do iniciado, Nati, é o reconhecimento do ego morrendo e a sua periferia, o esvaziamento dos sanskaras ou raízes de dor e kleshas na vida diária. As manifestações de condicionamentos, propenções mentais e seu fim. O que morre é o que precisa ir, o egoísmo humano sendo devastado pela luz sublime da consciência. Essa consciência que é chamada de fogo divino ou Bodhi, que é totalmente a totalidade e perfeição. Purusha, Deus ou o Supremo, ainda está além, sobre o qual Gorak diz o primeiro dizer. Quem pode nomeá-lo? Esse é um ensinamento precioso como um diamante, mas a morte não é algo simples e fácil. Existe um ego individual que não deseja deixar de existir, mas que deve morrer para que algo maior nasça. No Ocidente, o yoga surgiu como uma colcha de retalhos, dividida em tipos, antigo e contemporâneo, como se fosse dois ou mais, de uma forma muito contraditória e cheia de oposições e disputas.
Então, quando comecei a entender a origem do yoga e do asceticismo, fui capaz de entender a importância dos nadis e siddhas na construção de um yoga abrangente, inclusivo e não sectário. Foi necessário entender o yoga e suas raízes e como ele influenciou muitas religiões, estilos de vida e também foi influenciado pela cultura religiosa de cada lugar por onde se expandiu. Mas é importante compreender os ensinamentos básicos de Goraknath por meio de tradução ou interpretação correta, sem influências de classes sociais ou arranjos políticos específicos. É importante compreender o sentido original do mesmo, preservado pelos mestres Nath nas linhas originais, que recentemente foi lançado na tradução de Gorakh Sabhadhi, os dizeres de Goraknath, em uma pesquisa completa do trabalho de proteção para os dizeres de Goraknath. Certamente, esse trabalho é apresentado em língua original de Goraknath, acompanhado de suas traduções e notas explicativas. Esse tipo de ensinamento velado transmitido como aforismos para meditar e extrair insights profundos, uma linguagem velada e crepuscular, com a qual o iniciado Nath estão familiarizados para interpretar seus sem erros. Portanto, estamos em um longo processo de constante aprendizado e meditação. A velha mente deve ser derrotada pela natureza da luz e da verdade. Um yogi continuará a honrar seu caminho, seu mestre, com o coração imerso em silêncio. Agora sugiro meditação para esse encontro com paz e silêncio. Adeste, muito obrigada.